Fala turma, estamos de volta para mais uma aula. Hoje nós vamos resolver uma prova grande e essa prova ela foi aplicada para o concurso da Cefaz do estado do Rio de Janeiro. Então é uma prova que nós vamos ter 4 disciplinas. Nós vamos ter matemática financeira, nós vamos ter matemática, raciocínio lógico e também de estatística. Então segura aí, vai ser uma aula só dividida em 4 momentos. Bora lá, vamos começar e a gente vai começar pela disciplina de matemática financeira. Show de bola? Então está previsto no seu edital, olha só, matemática financeira, e a gente já cai logo de cara em algumas questões que tiveram anulação pela banca Sebrasp. Perfeito? Então teve algumas questões aqui, principalmente da prova de matemática financeira, que elas foram anuladas. Essa daqui é a primeira, essa questão aqui, ó, ela foi anulada. Show de bola? E aí, eu quero só ler aqui o enunciado e ver algumas coisas aqui com vocês. Por que que deve ter sido anulada essa questão? Com base nos conceitos financeiros, juros simples, juros compostos e precificação de títulos, assinale a opção correta. Então, aqui ele me deu 5 opções, e aí nenhuma dessas opções aqui, ela chegou como sendo o gabarito correto da questão. Então, todas as 5 opções, elas estavam erradas. Então, a gente chegou em uma questão que ela não tinha simplesmente um gabarito. Então, essa primeira questão, ela acabou sendo anulada. A próxima questão, ela teve gabarito. Olha só. Considerando duas aplicações financeiras com o mesmo capital inicial, mesmo prazo, mesma taxa anual de juros positiva. Uma delas feita a regime de juros simples e a outra regime de juros compostos. Gente, então eu tenho duas aplicações. Tudo é igual, com exceção do regime de capitalização. Uma foi feita no regime simples e a outra foi feita no regime composto. Vamos pegar aqui uma tela em branco aqui para a gente relembrar algumas coisas sobre o regime. Anota aí comigo. Sobre regime de capitalização, gente. Vou fazer uma revisão. Regime de capitalização. Gente, quando a gente fala sobre regime de capitalização, a gente vai ter o simples e nós vamos ter o composto. Composto. Perfeito? Provavelmente você já viu aquele gráfico que compara o regime simples com o composto, que ele é assim, ó. Esse aqui é o tempo e esse daqui é o faturamento em reais. O regime composto, gente, ele funciona como se fosse uma função exponencial, ó. Ela funciona como uma função exponencial. Já o regime de juros simples, ele vai funcionar, ó, como se fosse uma reta. E aí tem esse pontinho aqui onde eles se cruzam. Onde eles se cruzam aqui, esse daqui ele tem uma unidade de tempo. O que isso quer dizer? Quando eu tenho uma unidade de tempo, por exemplo, se eu estou falando sobre juros anuais, essa taxa de tempo aqui vai ser de 1 ano. Se eu estou falando de juros mensais, essa unidade de tempo aqui ela vai ser mês. Deu para entender? Então, essa uma unidade de tempo, ela vai fazer uma comparação com o regime de capitalização, o período de capitalização, no caso, né? Se é 1 ano, se é um mês, se é bimestre, se é trimestre, então a gente vai comparar com isso. Quando eu tenho uma unidade de tempo, o valor que é gerado no regime simples é igual ao mesmo valor que é gerado no regime composto. Eles são iguais, perfeito? Se eles são iguais, o que a gente consegue tirar daqui dessa ideia? Que quando eu tenho o juro simples, para valores com menor do que uma unidade de tempo, o juro simples ele rende mais. Então aqui no juro simples, para n menor que 1, ele vai ter um rendimento maior. Já nos juros compostos, para o n maior que 1, ele vai ter um rendimento um pouco maior. Perfeito? Então, quando eu tenho menos que uma unidade, 0,8, 0,7, 0,65 unidades de tempo, o que vai prevalecer vai ser o regime de juros simples. Para unidades maior do que 1 vai ser o composto. E quando for exatamente uma unidade, eles vão gerar o mesmo lucro. Com isso a gente já consegue ir para as nossas alternativas. Olha lá.
Os juros compostos resultarão em um valor acumulado igual ou superior ao regime de capitalização simples, sendo o período maior que 1. Perfeito, já encontrei aqui meu gabarito. Gente, está correto. Por que está correto? Quando eu tenho, olha aqui, ó, quando eu tenho período de capitalização maior ou igual a 1, o que vai acontecer? Os juros compostos resultarão em um valor acumulado igual ou superior. Professor, quando que ele vai ser igual? Quando for exatamente igual a 1. Quando que ele vai ser superior? Quando esse período ele for maior que 1. Então, já encontrei aqui o meu gabarito. O gabarito correto vai ficar na letra A de aprovação. B, a diferença. O que é a diferença? É continha de menos. Então, olha lá. A diferença entre o regime simples e o composto diminui com o aumento do prazo da aplicação financeira. Gente, ele vai diminuir? Claro que não. Ele vai aumentar. E eu vou te explicar o porquê que ele vai aumentar. Ele está comparando, a diferença é a comparação entre regime simples e regime composto. Ele diminui com o aumento do prazo da aplicação financeira. Então, gente, ele tende a aumentar. Na letra C, no final do primeiro ano, o valor acumulado no regime simples será maior. Gente, maior não é igual, não é maior, é igual. Quando passa um ano, um período, tanto faz ser regime simples ou ser regime composto. O valor aqui vai ser igual. O regime de juros simples produz crescimento exponencial. Gente, aqui ele trocou, ó. Não é o juros simples que traz crescimento exponencial. Aqui é o composto. Então, aqui na verdade é um crescimento linear, tá certo? E o período é ao longo do tempo. Então, quem é que traz esse crescimento exponencial? Não é o regime simples, e sim o regime composto. No regime simples, ele traz um crescimento linear, que é uma reta. Show de bola? No segundo ano, o rendimento obtido nos juros compostos é exatamente o mesmo que no primeiro ano. Errado. Por que está errado? Não é exatamente o mesmo. Não é o mesmo. Esse rendimento ele vai ser maior. Por que maior, professor? Porque aqui ó, ele vai funcionar como se fosse uma função exponencial. Ele sempre tende a aumentar. Vamos fazer uma suposição. Se no primeiro mês ele gerou juros 1 no primeiro mês, ele, sei lá, gerou R$ 100 de juros. No período 2 vai ser R$ 100 e alguma coisa, vai ser R$ 100 mais alguma coisa, 105, 106, 110, vai depender da taxa de juros, do tempo e das outras variáveis. Ou seja, no regime composto, gente, o segundo período, ele sempre vai ter juros maior em relação ao primeiro período. Então, com isso, meu gabarito correto, ele ficou ali na nossa letra A de aprovação. Próxima questão. Gente, essa questão foi mais uma questão anulada. Anulada. E eu vou te explicar por que ela foi anulada. Ela tem duas respostas. Vamos lá, na letra A. O valor da parcela, aí ele está falando sobre sistema de amortização. Assinale a opção correta que se refere a um empréstimo contratado por um sistema francês de amortização. É um sistema Price. Professor, o que eu preciso saber sobre o sistema Price? Vamos revisar aqui um pouquinho sobre o sistema Price, certo? Fazer uma revisão sobre o sistema Price. Quando nós falamos sobre sistema de amortização, sistema de amortização francês. É o sistema Price, certo? No sistema de amortização francês, gente, também conhecido como sistema Price ou a tabela Price, cadê? Aí. O que a gente precisa levar para a nossa prova? Gente, a primeira característica do sistema francês é que eu tenho parcela fixa ou constante. A prestação é sempre igual, certo? A prestação é sempre igual. Gente, uma característica sobre a prestação. Qual que é a característica sobre a prestação? Toda prestação ela é composta por duas partes. Deixa eu desenhar aqui algumas prestações aqui para vocês. Ó. Toda prestação ela é composta por duas partes. Quais são essas partes? Na primeira prestação, tem aqui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta prestação e aí vai.
Toda prestação ela é composta por uma parcela que a gente chama de juros e outra parcela que a gente chama de amortização. Qual que é a ideia? A ideia é que nessa prestação, toda prestação é composta por juros e por amortização. A ideia é que como as prestações são iguais, os juros eles vão diminuindo no decorrer do tempo. Então, no decorrer do tempo, os juros eles vão diminuindo. Então, aqui, ó, a parte dos juros vai diminuindo e a amortização ela tende a aumentando para manter a parcela fixa. A primeira característica é essa: as parcelas são fixas, os juros ele diminui e a amortização ela aumenta. Então, é isso aqui que você precisa saber. Vamos resolver a nossa questão. Aí, olha só. O valor da parcela é crescente. Gente, parcela crescente, errado. Parcela que é fixa. Parcela fixa, a parcela é constante. Letra B. Os juros das parcelas são decrescentes. Perfeito? Os juros são decrescentes. Olha aqui, ó. Olha aqui no meu desenho. Os juros, ele está decrescendo. Ele está diminuindo ao longo do prazo do financiamento. Esse daqui ele está correto. Esse aqui, a letra B, ela está correta. Vamos ver a letra C. As parcelas são iguais durante todo o período de financiamento. Está certo também, as parcelas elas são iguais. Com redução gradual dos juros e aumento gradual da amortização. Isso aqui também está certo. Então, por isso que a questão foi anulada. A letra B está certa e a letra C também está certa. Então, como a gente não pode ter dois gabaritos, a questão ela foi anulada. Anulada por conter dois gabaritos. Letra D. A amortização é igual durante todo o período do financiamento. Gente, durante todo o período? Não. A amortização ela tende a aumentar. Certo? A amortização ela sempre vai aumentando, com redução gradual dos juros. E os juros incidentes sobre cada parcela são crescentes ao longo do tempo. Crescentes não. Ele vai diminuir. É decrescente. Decrescente. Ele vai diminuindo. Então, lembrando, a questão foi anulada por quê? Porque eu tenho dois gabaritos. Então, não tem como você ter uma questão com dois gabaritos, duas alternativas. Eu vou até destacar aqui, ó. Ficaria a letra B e também a letra C de casa. Para mais uma questão de matemática financeira. Acerca do sistema de amortização constante, o SAC. Gente, sistema de amortização constante. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó, o sistema SAC. Fazer uma revisão aqui, ó, sobre o sistema SAC. Esse SAC aqui, gente, qual que é a característica dele? Amortização constante, tá certo? Essa é a primeira característica, ou seja, o valor que você vai abatendo lá dos juros, ele é sempre o mesmo. Outra característica, a parcela é decrescente. Ou seja, a prestação ela tende a diminuir no decorrer do tempo. E os juros? Os juros também é decrescente. Então funciona assim, ó, a minha prestação no sistema SAC. Minha prestação no sistema SAC. Opa, vamos lá. Aí, ó. Aí a segunda prestação já é um pouquinho menor. A terceira prestação, um pouquinho menor. A quarta prestação já é um pouco menor, certo? Qual que é a grande característica, gente? A amortização, ela é sempre a mesma. Então, todas as prestações, a amortização ela vai ser igual. Então, ela vai ter a amortização igual. E o que, que vai acontecendo com os juros? Os juros, ele também tende a diminuir. Então, a prestação, ela diminui e os juros, ele diminui também. Essa é a característica do sistema de amortização constante. Agora vamos resolver a nossa questão. Acerca do sistema de amortização constante, é o SAC, amplamente utilizado em financiamentos imobiliários, assinale a opção correta. O valor da amortização é crescente. Gente, a amortização é crescente? Está errado. A amortização, ela é constante, ou seja, ela não muda, enquanto os juros diminuem ao longo do tempo. Então, a letra A ela ficou errada. B. As parcelas são constantes.
Gente, parcela constante? Não, não é a parcela que é constante. Aqui a parcela, ela é decrescente, certo? Então aqui a parcela ela é decrescente. A parcela ela tende a diminuir. Os juros diminuem gradualmente ao longo do período de financiamento. Show de bola. Então aqui está correto. Os juros eles tendem a diminuir durante o período de financiamento. Então o gabarito ela ficou na letra C. A última parcela do financiamento saque é sempre maior do que a primeira. Gente, maior? Maior não. Essa parcela aqui ela vai ser menor. Olha aqui o desenho comigo. Ó. Essa parcela aqui ela vai ser menor. Olha aqui o desenhozinho. A primeira parcela ela é sempre maior do que a última parcela. Ela tende a diminuir com o passar do tempo. Então vai passando o tempo, essa parcela, essa prestação tende a diminuir. Com isso, meu gabarito ele ficou a nossa letra C de casa. Vamos lá, que agora a gente vai para a prova de matemática. Primeira questão de matemática. A gente já cai em uma questão de porcentagem, que na verdade é uma questão de probabilidade. Vamos fazer a leitura. C. Em um grupo formado por 5 homens e 15 mulheres, 2 pessoas são escolhidas aleatoriamente. A probabilidade, olha lá, o que ele quer saber? A probabilidade de pelo menos uma das pessoas ser escolhida ser uma mulher é de quanto? Gente, olha aqui comigo. Como ele quer o cálculo de uma probabilidade, a gente precisa analisar todas as situações possíveis. No caso, são 3. São 3 situações. Primeira situação, vai ser escolhido um homem e uma mulher. Ele quer pelo menos uma mulher, ou seja, pode ser uma mulher ou pode ser 2 mulheres, perfeito? Depois, pode ser escolhido uma mulher e pode ser escolhido um homem. A primeira pode ser mulher e o segundo pode ser um homem. E a terceira possibilidade é que as 2 pessoas que foram escolhidas, as 2 sejam mulheres. Então, para ter pelo menos uma mulher, eu tenho 3 situações. Primeira situação, homem e mulher. Segunda situação, mulher e homem. E a terceira situação é que as 2 pessoas elas sejam mulheres. Eu vou calcular essas 3 probabilidades e ao final eu vou somar as 3. Show de bola? Então vamos lá. Gente, primeiro caso. No primeiro caso, eu estou procurando o quê? Eu estou procurando primeiro a primeira situação. Então vou até colocar aqui, ó. Primeira situação vai ser homem e mulher. Segunda situação vai ser mulher e homem. Colocar a letra minúscula, porque está confundindo o H com M. E a terceira situação vai ser mulher e mulher. Então vamos lá, para a primeira situação. Eu tenho o seguinte, eu tenho 15 mulheres de um total de 20 pessoas. Então a probabilidade vai ser o seguinte, vai ser escolher 15 de um total de 20, aí depois vou escolher outra pessoa. Gente, olha só, eu quero escolher uma mulher de um total de 20 pessoas, então a probabilidade é 15 sobre 20. Depois vou escolher outra pessoa, só que eu já escolhi uma pessoa daqui, então vai diminuir uma unidade. E a outra situação é escolher um homem. Então, na hora que eu escolher um homem, vai ficar 5 homens de um total de 19. Perfeito? Então, eu estou escolhendo aqui uma mulher de um total de 20. E aqui eu estou escolhendo um homem de um total de 19. Professor, por que 19? Porque eu já escolhi uma pessoa daqui. Então, não tem reposição. Show de bola? E aí, depois que eu multiplicar aqui, ó, 15 vezes 15 vai dar 75. Dividido 20 vezes 19 vai dar 380. Então, fica 75 por 380. Segunda possibilidade. A segunda possibilidade, agora eu vou trocar. Eu quero escolher um homem primeiro, de um total de 20, e uma mulher de um total de 19. Vai dar o mesmo resultado. 75 por 380. Por quê? Porque a multiplicação ela é comutativa. Se eu multiplicar 15 vezes 5, é a mesma coisa que 5 vezes 15, dá o mesmo resultado. Show de bola? Então, aqui deu o mesmo resultado. Terceira situação. Terceira situação vai ser as 2 pessoas escolhidas serem mulher. 15 sobre 20 e 14 sobre 19. 14 vezes 15 dá 210. E aqui a gente já viu que dá 380. Agora eu vou somar, gente,
essas 3 frações que sobraram ali, ó. Vamos somar as 3 frações. Vou somar 75 com 75 com 210. Isso tudo dividido por 380. Eu já sei que vai ficar 380 aqui na parte de baixo. Somando todo mundo fica 360. Aí para facilitar a minha vida eu posso cortar um zero com zero. Depois de dividir 36 por 38, esse valor vai dar 0,94, ou seja, 94% vai ser essa probabilidade. E onde é que vai ficar isso? Na nossa letra D de dado. Então, na letra D, eu tenho uma probabilidade superior a 90% e inferior a 95%. Então, gabarito ficou na letra D de dado. Agora, a gente vai para a prova de estatística. Turma, olha só, na prova de estatística, essa prova da Banca Sebrasp, ele chegou a cobrar questões sobre média, mediana e moda, a parte lá introdutória, e também cobrou uma questãozinha sobre desvio padrão. Foi uma prova interessante, provazinha da Banca Sebrasp. Vem comigo que a gente vai resolver essa prova de estatística agora. Então, é um texto, né? E esse texto ele vai ser igual para as duas questões. Ele vai ser igual para as duas questões. E aí, tanto é que a gente vai aproveitar as informações de uma questão para outra. Então, vamos começar aqui fazendo a leitura do nosso enunciado. Em concorrência a uma vaga de emprego, foi realizada uma avaliação com 10 candidatos cujas notas variam de 0 a 10, tendo 2 ficados com nota 4. E aí eu vou montar uma tabela com essas informações. Ó. Vou montar aqui uma tabela, certo? Vou montar aqui a minha tabela. Gente, na minha tabela, eu vou colocar aqui, ó. Eita, a porta da peste. Aí. Aqui eu vou colocar a nota. E aqui eu vou colocar a frequência. Tá certo? Frequência é a quantidade de vezes que ele se repete. Então vamos fazer a leitura aqui, ó. Com 10 candidatos, para entre 0 a 10. Tendo 2 ficado com nota 4. Então, a nota de número 4, ela foi aplicada para 2 pessoas. A nota de número 6 foi aplicada para 7 pessoas. E a nota de número 9 foi aplicada para uma única pessoa. Perfeito? Então, tá aí o meu quadro com as minhas notas. Então, só revisando. A nota 4 ficou com 2 pessoas. Tá aqui, ó. 7 obtiveram nota 6, então a nota 6 foi obtida por 7 pessoas. E uma conquistou nota 9, então a nota 9 ficou com uma pessoa. Com base no texto, é correto afirmar que quanto à média da posição obtida a partir do conjunto de dados decorridos refere-se à avaliação de quê? Então, aqui eu vou ter que pegar 3 informações. A média, mediana e a moda. Então, a minha primeira informação que eu vou pegar aqui da minha tabela vai ser a moda. A moda é o valor que mais aparece. A moda, então, que vai ser 6. É o valor de maior frequência. Então, a nota 6, ela foi adquirida por 7 pessoas. Lembrando, a nota é 6, então a moda aqui no caso ela vai ser o 6. Perfeito? Depois, eu quero saber quem que é a minha mediana. Então, olha só a minha mediana. Vamos caçar a mediana. Gente, a mediana é o valor central. Vamos agrupar essas notas aqui em ordem. A nota número 4 apareceu 2 vezes. Tá aqui, ó. Depois, eu vou ter a nota número 6, que apareceu 7 vezes. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois a nota de número 1. Quem que é a mediana, gente? A mediana são esses dois termos aqui, como são 10 notas, né? Então, esses caras aqui, ó, vão ser a minha mediana. A minha mediana, ela também é igual a 6. Então, já olha aí, tanto a média quanto a mediana, elas são iguais. E agora eu vou calcular a média, né? Eu vou calcular agora a média. Perdão, a moda e a mediana elas são iguais. Agora eu vou calcular a média. Bem, para calcular a média, eu vou puxar esses valores um pouquinho para cá. Vou fazer aqui uma multiplicação. Vou multiplicar aqui esses valores. Aqui vai dar 8, aqui vai dar 42, e aqui vai dar 9. Depois somou todo mundo, vai dar
59. Então, a minha média, ela vai ser o seguinte, 59 dividido para 10. 59 dividido para 10, a minha média vai ser igual a 5,9. A média ela é um pouquinho menor. E agora a gente vai caçar aqui as alternativas. A moda é inferior à média. Gente, a moda ela é inferior? Ela é menor? Não. A moda é 6 e a média é 5,9. Então ele errou aqui na palavra inferior. A palavra correta aqui deveria ser a palavra superior, é maior. Então a moda ela é maior. A moda é superior à média e à mediana. Superior não. Então, a moda ela é igual à mediana e ela é maior do que a média. Então aqui ela ficou errado. Na letra C, a moda é igual à mediana e superior à média. Achei que o meu gabarito. Então só revisando. A moda, gente, ela é igual à mediana. De fato, as duas têm valor igual a 6. E a moda é superior à média. De fato, o 6 é maior do que o 5,9. Então o gabarito ficou na letra C. Letra D. A mediana é inferior, ou seja, menor do que a moda. Errado. A palavra que é igual, elas são iguais. A mediana é inferior à média e à moda. Aí tá errado, porque a mediana, se eu for comparar a mediana com a moda, ela não é inferior, ela é igual, perfeito? Ela é igual. Então, o gabarito aqui ela ficou na letra C de casa. Próxima questão. Eu vou pegar aqui essa mesma tabela, que eu já desenhei, ó. Deixa eu aproveitar aqui a minha tabela. Agora a gente vai calcular o desvio padrão. O desvio padrão, tá certo? Então eu vou pegar aqui, ó, as minhas informações. A nota eu vou chamar de x, tá certo? Depois eu vou ter a minha frequência, eu vou chamar de f, é o tanto que se repete. E quando eu multiplico o x com t, eu vou ter aqui a soma dos meus termos, certo? E aqui eu vou ter o meu quadrado da média, x que multiplica x vezes t. Então vamos fazer aqui a leitura da nossa questão. Papapá, é o mesmo texto, mesmo texto. Deixa eu só terminar aqui a minha tabela. O texto ele vai ser igual. O texto ele vai ser igual. E agora ele quer pedir o seguinte, ele quer saber qual que é a variância das notas finais dos candidatos mencionados. Gente, para me calcular a variância, eu preciso saber da fórmula, tá certo? Eu preciso saber da bendita da minha fórmula. Então, para saber a variância, eu preciso saber da fórmula. Professor, como que é a fórmula da variância? A variância vai ser o sigma ao quadrado, vai ser igual a média ao quadrado menos o quadrado da média. Perfeito? Eu só sempre confundo com essa fórmula. Sempre confundo com essa fórmula. Essa aqui é você pegar todos os termos, e elevar eles ao quadrado. Perfeito? E depois você vai subtrair da média, que a média já calculei, ó. Essa média é o 5,9, já calculei. E você vai elevar ela ao quadrado. Esse valor que eu já tenho é o 5,9, perfeito? E aí eu preciso calcular esse cara aqui, ó. Quero pegar todos os termos e elevar eles ao quadrado. Esse cara aqui pode ser calculado por meio dessa expressão. Por meio dessa expressão aqui da minha tabela. Olha, na minha tabela eu já tinha colocado lá a nota 4 apareceu 2 vezes, a nota 6 apareceu 7 vezes e a nota 9 apareceu uma vez. Depois que eu multipliquei aqui deu 8, aqui deu 42 e aqui deu o número 9. E agora o que eu vou fazer? Tá vendo aqui esse x de t? Eu vou multiplicar com o x novamente. Então eu vou pegar, por exemplo, o 8 e vou multiplicar com 4. Vai dar quanto? Vai dar 32. Depois eu vou pegar o 42 e vou multiplicar com 6. Dá 252. E por último eu vou pegar o 9, vou multiplicar com 9. Vai ser igual a 81. E agora eu vou somar todo mundo, né? Somando todo mundo vai dar 3, 320, 60, 365. Essa soma aqui deu 365. Show de bola? Só que eu tenho que dividir isso aqui por 10. Por quê? Porque são 10 termos. E agora vamos lá. Aí o que eu vou pegar? Esse cara aqui, gente,
que é o x barra elevado ao quadrado. Então, vamos jogar aqui na minha fórmula. Então, a minha variância vai ser igual. Esse cara todo aqui, ó, ele deu 365 dividido por 10, que é 36,5. Menos. Agora eu vou pegar esse 5,9 e vou elevar o 5,9 ao quadrado. E aí você faz 5,9 vezes 5,9. Vai dar 34,81. Então, eu vou ter que a minha variância vai ser igual a 36,5 menos 34,81. Agora é só continha de menos. Essa minha variância ela vai ser igual a 1,69. E aí 1,69 é só eu procurar. Ela é na letra E de escola. Então, a minha variância ela é superior a 1,6. Então, variância superior a 1,6. O gabarito ele ficou na nossa letra E de escola. Agora a gente vai para a nossa última prova, que é a prova de raciocínio lógico. Lembrando, uma prova a gente teve matemática, matemática financeira, estatística e raciocínio lógico. Agora a gente vai resolver o último bloquinho, que é o bloco de raciocínio lógico. Vamos para cima, que a gente vai ter uma questão agora sobre lógica proposicional, a lógica das proposições. Questãozinha batida, gente. Número de linhas de uma tabela verdade. Então, vamos fazer aqui a leitura. João foi jantar na casa de um amigo e, ao perceber que seria servido bife, proferiu a seguinte afirmação: só como bife cozido ou bem passado. Então, aqui eu tenho a presença do meu conectivo ou. Então, eu tenho uma proposição simples e eu vou ter outra proposição simples. Então, eu tenho duas proposições simples. Ele pergunta, com base no texto, assinale a opção que apresenta o número de linhas. O que ele quer saber? O número de linhas da tabela verdade, associada à proposição expressa por João. Gente, o número de linhas de uma tabela verdade é calculado como sendo 2 elevado a n, em que esse n representa a quantidade de proposições simples. Como eu tenho duas proposições simples aqui, ó, duas, isso aqui vai ser 2 vezes 2, que vai dar 4 linhas. Então, 4 linhas, o gabarito correto fica aqui na letra B, de bola. E agora a gente vai para a nossa saideira, que é uma questão sobre negação, questão batida sobre negação do conectivo E e do conectivo OU. João foi jantar na casa de um amigo e, ao perceber que seria servido bife, proferiu a seguinte afirmação: só como bife cozido ou bem passado. A partir do texto, assinale a opção que apresenta corretamente a negação. Então, eu preciso negar essa proposição expressa por João. Gente, lembrando, para negar, eu vou chamar essa proposição aqui de P, tá certo? Então, para negar a proposição P, eu preciso negar as duas parcelas. Eu preciso negar aqui as duas parcelas. Então, eu vou colocar aqui, ó, proposição P. Eu vou negar a primeira parcela, tá certo? Vou trocar o conectivo OU, vou trocar esse conectivo OU pelo conectivo E. E vou negar depois a segunda parcela. Então, vai ser essa lógica aqui, ó. Nego a primeira, vou trocar o conectivo OU pelo conectivo E e depois nego a segunda. Então, onde aparece o OU, tá errado, ó. Aqui aparece o OU e aqui também aparece o OU. Uma das maneiras de negar com o conectivo E é aparecer a palavra nem. Então, ó, tem aqui, ó, tem até algumas expressões aqui com a palavra nem. Ó. O bife, como o bife cozido e bem passado. Qual foi o erro daqui da letra A? Ele não negou nem a primeira e nem a segunda proposição. Ele só trocou o ou pelo e. Mas o que ficou faltando a palavra não. Aqui, ó. Não, não como e não como bife bem passado. Eu posso negar também utilizando a palavra nem, que é o que apareceu aqui, ó, na letra C. Apareceu aqui na letra C, ó. Não como bife nem cozido e nem bem passado. Esse aqui é a minha palavrinha nem. Essa palavrinha nem, ela faz o papel, eu vou até puxar para cá, ó. A palavrinha nem, dentro da lógica proposicional, é uma junção do conectivo e mais a palavrinha não. Então,
A palavra nem expressa o conectivo e, mas a palavrinha não. Então aqui ele negou a primeira proposição e também negou a segunda. E trocou o conectivo ou pelo conectivo e. Eu vou até apagar isso aqui, ó. Apagar isso aqui. E o gabarito correto ficou na nossa letra C de casa. Show de bola? Gente, terminamos mais uma prova extensa, 4 matérias de uma prova só. Espero que você tenha tirado bom proveito. Um grande abraço e até a próxima correção. Beijo no seu coração e até a próxima. Fui!